Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece. Graças a Deus, estamos felizes por estarmos mais uma vez gravando vídeo para o YouTube falando da graça de Deus. Queridos, no vídeo anterior eu deixei uma coisa clara para os meus inscritos que eu estou passando uns dias, aqui no norte do meu estado e devido ao lugar onde eu estou alocado aqui, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de estar gravando vídeo com sequência, não é? Mas, graças a Deus, hoje surgiu uma oportunidade de nós gravarmos um vídeo e nós, estamos aqui. Veja bem, meus queridos, hoje eu quero falar sobre uma coisa muito importante. Você lembra qual o dia e qual foi a época e onde está escrito na Bíblia que Jesus mencionou que ele vem buscar uma igreja ou que ele vai vir buscar a sua esposa, porque casar ele já casou? Apocalipse 21 fala isso. Alguém sabe mencionar onde está escrito que Jesus falou que ele vai vir fisicamente buscar a igreja? Claro que você não terá como provar, mencionar isso na Bíblia, porque de fato isso não está escrito. O que está escrito na Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, quando Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu a eles assim: o reino de Deus, ele não vem com aparência física ou com aparência visível. Nem vocês vão conseguir dizer que Cristo está aqui ou Cristo está ali. Justamente o que as religiões fazem e o que as denominações fazem, dizendo que um lugar Cristo está, outro lugar também está, um lugar é melhor do que o outro, mas Jesus falou assim: ei-lo ali ou ei-lo aqui. Nem dirão isso, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vós. Eu posso usar o verbo cada um de vocês. Meu querido, você já prestou atenção que a igreja é evangélica, que eles chamam de igreja evangélica? Eu sou um cristão. Mas durante muito tempo da minha vida, pelo menos 45 anos, eu repeti essa frase várias vezes de que Jesus, ele viria buscar a sua igreja para morar no céu. O tempo passou e eu continuei estudando a Bíblia e, graças a Deus, eu não tinha um entendimento de que na lei tudo era entendido fisicamente. Em graça, tudo é entendido espiritualmente. Onde a religião se baseia para dizer que Jesus vai voltar fisicamente? João 14, principalmente, é um texto que eles usam dizendo que Jesus, ele vem buscar a igreja fisicamente. Eles até fazem pinturas, divulgam fotos, não é? Eles divulgam nas redes sociais aquelas fotos de Jesus sobre as nuvens, com anjos, com asas, cavalos, e dizendo eles ali que Jesus está próximo, ou mais próximo do que a gente imagina. Tá, próximo de quê? Eles dizem de Jesus voltar, que Jesus está voltando. Eu também acreditei nisso, meus queridos. Mas Jesus falou que o reino dele não ia se manifestar com aparência física e nem visível. O próprio Jesus, ele nunca mencionou em toda a Bíblia Sagrada que ele iria voltar para buscar a igreja fisicamente. Outra passagem que muita gente usa é a passagem quando os anjos dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Este Jesus que vocês estão vindo subir, ele virá da mesma forma que ele sobe.
E qual era a forma que o anjo estava dizendo? Jesus, a Bíblia diz que ele foi ao céu envolto numa nuvem, e não é? Então, muita gente diz que Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele foi, mas se na lei tudo era entendido fisicamente, em graça, tudo é entendido no sentido espiritual, quando a Bíblia diz que no capítulo 16 de Mateus, o versículo 27 e 28, nós temos aqui na nossa Bíblia, no capítulo 16 e o versículo 28. A Bíblia fala assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará a cada um, não é? Segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns do que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. Esse reino não é justamente aquele reino que Jesus está falando lá em Lucas 17, 20 e 21? Então, por que os religiosos continuam insistindo que Jesus vai arrebatar fisicamente a sua igreja? A Bíblia diz que o corpo, ele não foi feito para a eternidade. O corpo físico, ele foi feito para perecer na terra. Eclesiastes 12 e 7. Que quando terminar a nossa jornada aqui na terra, o nosso corpo físico, ele vai para a terra. O que volta para Deus é o espírito. E você já pensou e já analisou no verbo volta? Você só consegue voltar para um lugar de onde você veio. Se o corpo volta para a terra, é porque ele veio da terra. Se o espírito ele volta para Deus, é porque ele veio de Deus. Em outras palavras, cada um volta para o seu lugar. Quando Deus fez Adão, Deus fez ele do pó da terra. Automaticamente, o corpo físico, quando terminar a sua jornada aqui na terra, ele vai voltar para a terra. Ou seja, ele vai ser destruído porque o verme vai comer o corpo físico. Agora, o espírito não. O espírito, ele foi feito, ele foi instituído, ele foi programado, ele foi feito por Deus na eternidade. Então, o corpo, quando ele perecer, a Bíblia diz que o espírito ele volta para Deus. Por que tem o verbo volta para Deus? Porque se ele veio de lá, ele tem que voltar para lá. Então, você vê que a religião evangélica, ela é pioneira, ela ganha de 10 a 0, de 1000 a 0, no que diz respeito a enganar as pessoas. Mas por que a religião ela precisa continuar enganando as pessoas? Porque isso alimenta o ego. Porque isso faz as pessoas ficar preso a denominações, ficar preso a religiões, ficar preso ao sistema religioso. Então, quando a Bíblia diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras, na glória do seu Pai, o próprio Jesus, quando ele ensinou sobre a grande tribulação, Mateus, no capítulo 24, Lucas 21, nós temos lá Marcos 13. Então você observa que Jesus, ele nunca falou de uma vinda física, ele falou de um retorno, mas era a manifestação do Filho do Homem. Você sabia que uma manifestação de alguém não precisa necessariamente a presença física de uma pessoa? Se eu chegar a um lugar e causar um certo alvoroço, uma confusão e depois ir embora daquele lugar, quando o dono da casa chegar, quando o dono do bar, o dono da mercearia, o dono do supermercado soube que eu estive ali e causei uma confusão. Aí, quando o proprietário chega, o dono da casa ou os donos,
ele vai dizer assim, por que está essa bagunça aqui? Por que está esse alvoroço? Alguém vai dizer assim, foi Alberto que causou isso aqui. Mas mesmo Alberto não estando lá, mas aquilo ali foi o resultado da minha presença física. E você sabe que a manifestação do Filho do Homem aconteceu em Jerusalém no ano 70. Sabe por quê? Deus cobrou à nação de Israel tudo aquilo que eles fizeram ao seu filho. Quando Jesus foi mandado para Israel para ali pregar, tirar os judeus, os hebreus das garras da lei, para tirar os hebreus das ordenanças da lei, muitos aceitaram, muitos também não aceitaram. Até mesmo chamaram Jesus de Baal-zebub, ou seja, o deus mosca, talvez um dos piores, deuses que tinha ali, demônios. Então, Jesus foi chamado disso. Então, muitos rejeitaram. Se você observa, vamos abrir a Bíblia aqui rapidinho, no capítulo 23, não é, de Mateus, você observa uma coisa que está aqui. Mateus capítulo 23, eu vou ler a partir do versículo 32. Enchei-vos, pois, a medida dos vossos pais. Olha a cobrança que Jesus está falando aqui com os hebreus. Serpente, raça de víboras, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Inferno aqui, condenação da morte, condenação da sepultura, porque a tradução foi feita errada. Inferno aqui é sepultura. Inferno aqui não é um lugar físico, um lugar de horror, um lugar onde as pessoas têm medo até hoje, pessoas que são desavisadas. Jesus falou, portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um vocês matam, a outro vocês crucificam, a outro vocês açoitam na vossa sinagoga, o retrato da religião de hoje. Quer ser expulso das igrejas evangélicas? Quer ser expulso das sinagogas evangélicas? Quer ser expulso do templo evangélico? Vá lá e tenta pregar a graça de Deus para ver se isso aqui não se repete até os dias de hoje. Olha o que Jesus está dizendo. Eu envio a vocês profetas. Você sabe que nós não temos vez, os pregadores da graça, não temos vez. Nós não somos chamados para ensinar a graça nos templos evangélicos, nas sinagogas, nas religiões, nas reuniões, nas convenções. Ai deles se nos convidar, nós vamos fazer de tudo para libertar pessoas do sistema religioso. Então a mesma coisa estava acontecendo ali no país de Israel. Eu vos envio profetas, sábios e escriba. A um vocês matam, a outro vocês crucificam, a outro vocês açoitam na vossa sinagoga e a outro vocês perseguem de cidade em cidade. Olha o que diz o versículo agora 35. Assim, ou seja, quando diz assim, ele está falando da mesma forma, recairá sobre vocês, ou seja, sobre vós, todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, quer dizer, eu digo a vocês, que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Não é esta que eu estou vivendo no século 21, no ano 2021, não. Esta geração, esta aqui, é para a geração em que Cristo estava vivendo, a geração em que estava acontecendo aquele morticínio lá no país de Israel. Era só Deus enviar profetas que falassem a verdade, que muitos rejeitavam, do mesmo jeito que é hoje. Então, meu querido, uma das coisas que nós, da graça, ensinadores da graça, fazemos questão de falar é que os religiosos do sistema estão te enganando. Por que eles precisam que você frequente uma religião, frequente uma denominação, você pertença a um grupo evangélico? Porque você frequentando esses lugares, você terá que contribuir com o quê? Com o quê?
com seus dízimos, com as suas ofertas, com seus votos, porque é isso que sustenta os cães gulosos, é isso que sustenta essa corja, é isso que sustenta esses caras. Eles não querem trabalhar, eles não querem sujar suas mãos, eles não querem de jeito nenhum pegar o seu braço e trabalhar. Por quê? Porque alguém está sustentando. Quem é esse alguém? As pessoas que ainda não entenderam que Jesus, ele falou que não voltaria fisicamente, e sim manifestação do Filho do Homem. São essas pessoas que nunca conseguem entender a graça e até perguntam. Eu estive com um pastor batista, né, alguns dias atrás, e graças a Deus ele se reúne comigo de vez em quando para estudar a Bíblia. E é batista, não posso falar o nome desse pastor. E ele me fez uma pergunta interessante e me falou assim: Alberto, como que a gente começa então a se libertar desse sistema sem deixar que as pessoas fiquem zangadas conosco, briguem com nós? Eu falei: impossível isso acontecer. Se o senhor se libertar do sistema, o senhor vai ser taxado de desigrejado, o senhor vai ser taxado de desviado, até alguns da sua família poderão abandonar o senhor. Mas eu falei com ele uma coisa: o senhor aprenda com Jesus. Jesus, ele foi rejeitado, ele foi açoitado, foi crucificado. Sabe por quê? Porque quando Jesus veio mudar o sistema religioso, eles não concordaram com ele e levaram ele até a cruz. Então é a mesma coisa que fazem com a gente. E ele falou: é verdade, Alberto. Então, meu querido, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não se espante se você não tem vez no sistema. Não se espante se você é menosprezado. Não se espante se você é açoitado. Não se espante se alguém olha para você e diz que você não é cristão. Não tem problema. O importante é você e Deus. Você sabia que o verdadeiro cristão, biblicamente falando, é aquele que não tem vínculo com religião, com denominação, com nada disso? Por quê? Porque Jesus falou em João 4, 23 e 24. Ele falou que o verdadeiro adorador é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade. Você sabia disso? Então estude João capítulo 4. Meu querido, uma coisa eu quero deixar bem claro. Se você acha que você viver sem templo físico, você deixa de ser cristão, aprenda uma coisa: é justamente o contrário. O verdadeiro cristão é aquele que não precisa estar sendo bajulado por homens, ou é aquele que não vive sob o domínio de homens, mas domínio de Deus. Para você ser filho de Deus, aprenda em Efésios capítulo 1. Nós somos feitos filhos de Deus antes mesmo da fundação do mundo. Só tendo essa certeza que a gente aprende que Cristo nunca deixou a esposa dele sendo tomada conta por homem algum. Quem domina, quem governa a sua igreja, que é o seu corpo, não denominações, é o próprio Cristo. Apocalipse capítulo 21 nos ensina isso. Meu querido, deixa o seu like. Vamos bater uma meta, meu querido. Vamos bater uma meta? Deixa aí, quanto mais like você puder deixar, é melhor. Eu gostaria de chegar a 1000 inscritos, né? Dentro de poucos dias, poucos meses, né? Quem sabe nós compartilhando os vídeos do nosso irmão Alberto. Deixa a sua inscrição aí, seja inscrito, compartilhe, ative o sininho de notificação e o like, que é muito importante, tá bom, meu querido? Olha, eu quero deixar para você: não se engane. Quanto mais você estuda a palavra, mais você se liberta do sistema religioso. Bom, meu querido, nos ajude a bater essa meta. Like, 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 se inscreva e pode ter certeza que estaremos trazendo sempre um produto bom, a palavra da graça de Deus. Fica firme, estude, se liberte, que cada vez mais estamos firmes na graça de Deus. Amém? Graça e paz. Um abraço do nosso irmão Alberto Liro. Amém.